imagine o senhor, uma pessoa acostumada, entendeu, a tudo, do bom e do melhor, de primeiríssima, de repente se vê sem nada, mas literalmente sem nada, sem onde morar, com dívidas, com nome comprometido. Foi uma fase da nossa vida muito triste. Como meu marido sempre foi um médico renomado, de uma cultura, de um conhecimento muito grande, ele foi procurado por uma empresa para fazer um determinado trabalho. Nisso ele se empolgou de uma tal maneira que ele foi largando a medicina. Foi largando, foi largando, foi largando. E aí as coisas começaram realmente a cair. Nós começamos a ficar sem teto, sem chão. Eu morava numa belíssima casa, com uma belíssima clínica, e chegou num ponto tal que nós precisamos vender para pagar as dívidas. E o mais incrível, porque o normal é o senhor vender e pagar. Não, isso não aconteceu conosco. Nós vendemos tudo que tínhamos na época e não deu para pagar. Conclusão, nós ficamos sem nada e com muita dívida. Tivemos que alugar uma casa, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu não tinha noção de que casa eu ia alugar, porque eu não estava acostumada com isso. Eu sempre acostumada com o melhor, eu tive que enfrentar, engolir, que isso é muito triste, uma casa de aluguel. Então, isso é uma casa comum, mas não foi uma casa comum essa que eu aluguei, era uma casa que chovia mais dentro do que fora. Então, nós passávamos madrugada, quando chovia, eu com um rodo e meu marido com outro. Bom, para o senhor ter uma ideia, o que mais me magoou, porque aquilo era uma situação nova, uma coisa que eu nunca tinha passado, então uma coisa que me abalou muito, porque quando você não tem, tudo bem, agora quando você tem e perde, você fica por demais abalada e sem entender, entende? Na época eu não entendia o que aquilo tinha acontecido e culpava meu marido, evidentemente que vieram as brigas, vieram muitas discussões, porque são consequências, entendeu? Meu filho estudava fora, já estávamos praticamente a ponto de mandar o moço voltar. A minha filha também, porque não tínhamos dinheiro. Meu marido me contou, depois de muito tempo, porque ele procurava me poupar, que a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Não tínhamos. Foi uma situação terrível. Eu conheço a Miriam há uns 20 anos. Ela sempre foi uma pessoa muito diferenciada financeiramente, tinha uma vida em altíssimo padrão e, de repente, ela se encontrou numa situação de muita dificuldade financeira. Foi nesse período que eu a convidei para conhecer a Igreja Universal. Então, veio uma alma maravilhosa, que sempre tem, né? E que disse o seguinte: Miriam, eu vou te levar num lugar que vai mudar a sua vida, você quer ir? Eu já tinha ido a alguns lugares com outras denominações e eu não titubeei, entendeu? Eu não tive preconceito nenhum, eu sou uma pessoa muito determinada e eu estava assim,
determinadíssima a fazer alguma coisa que mudasse, porque além de todas as perdas, eu via o meu marido longe daquilo que ele sempre amou, entendeu? Que é a medicina. E eu fui. Quando cheguei à igreja, fui muito bem recebida, muito bem atendida, muito bem instruída e comecei a fazer tudo que me ensinaram. O meu marido começou a prosperar, ele conseguiu comprar uma clínica à vista, entendeu? Reformar, e esse foi o começo do nosso sucesso. Hoje eu tenho esse lar maravilhoso, esse apartamento muito gostoso, confortável. Compramos uma chácara, coisa que também nunca passou pela nossa cabeça, porque Deus nos surpreende, entendeu? Viajo muito, tenho uma vida de qualidade, de primeiríssima, com tudo que você pode imaginar. Eu só tenho de dizer uma coisa: não desanime, persevere, porque a vitória é certa. Mas a vitória só vem com a presença de Deus, você sendo perseverante, lutando e contando com Ele.